Chegamos agora então ao potencial elétrico representado pela letra V, tá? Bem, como a força elétrica é uma força conservativa, nós podemos associar ela então a uma energia potencial elétrica. Nosso potencial elétrico, ele é uma grandeza escalar, ou seja, pode dar um resultado positivo ou negativo. Isso vai depender agora do sinal da carga do objeto, tá bom? Bom, o que acontece? Vamos lá lembrar uma coisinha. Nós temos aqui então uma carga e ao redor dela ela está gerando um campo elétrico. Lembrando que o campo elétrico nós calculamos ou analisamos em um ponto P distante dessa carga, aonde colocamos uma carga de prova. Essa carga de prova ela vai se mover. Ela se move então por quê? Devido a uma energia cinética, que é a energia do movimento. Bem, essa energia cinética, gente, ela não pode ter sido criada do nada. Na verdade, ela vem da energia potencial elétrica, U, né, associada a essa força, tá certo? Potencial elétrico, V, e energia potencial elétrica, U. Não vamos confundir, tá? Então, o que acontece? Do capítulo 8, nós vimos que a nossa energia potencial, ela é menos o trabalho. Foi uma das definições que nós vimos lá. Cada ponto do campo elétrico, então, tem um potencial elétrico relacionado, tá certo? Mesmo que a carga de prova não exista, nós vamos ter esse potencial elétrico, tá bom? Só para lembrar. Bem, então, o nosso potencial elétrico é menos o trabalho, com índice infinito aqui, que eu já digo porquê, dividido pela carga de prova. Ou seja, é o trabalho realizado pela carga de prova no ponto que a gente vai dizer que é um infinito. Então, só para lembrar que a figura que eu botei ao lado, nós temos um bastão, eu vou calcular num ponto P essa energia potencial lá no infinito, né, daí o símbolo, porque eu estou considerando minha energia potencial inicial igual a zero aqui no centro da minha figura, tá? Bem, como a energia potencial é menos o trabalho, nós vimos bem aqui, o que nós podemos dizer então? Que V, que é o nosso potencial elétrico, é U sobre Q0, ou seja, o potencial elétrico é a energia potencial por unidade de carga, né? Olhando para essa fórmula aqui, chegamos a essa. Bem, então, só organizando, né, passando essa carga para cá, multiplicando, nós vamos chegar à nossa equação 24.3, que diz que a energia potencial elétrica é igual a carga vezes o potencial elétrico. Bom, então nós vamos falar agora de unidade, tá? Bem, se o nosso potencial elétrico é a energia potencial dividido pela carga, então é Joule por Coulomb. E isso nós vamos dar um nome especial. Nós vamos chamar de volts, tá certo? Representada pela letra V também, né? Então, nós podemos concluir que 1 volts equivale a 1 Joule por segundo. Lá da definição de campo elétrico, nós também vimos que a unidade era Newton por Coulomb. Então, nós vamos fazer uma relação aqui. 1 Newton por Coulomb, quando associado à definição de Joule, nós temos essa expressão e chegaremos à conclusão que 1 Newton por Coulomb equivale a 1 volts por metro. E isso, então, passa a ser também uma unidade de campo elétrico, tá? Então, campo elétrico pode ser dado também em volts por metro. Próximo tópico, movimento na presença de um campo elétrico. Aí nós dividimos em itens. O primeiro é da variação do potencial elétrico. Bem, variação do potencial elétrico vai ser o quê? O potencial final menos o potencial inicial. Nós vamos aplicar então isso à nossa primeira fórmula que nós vimos, a equação 24.3, essa daqui, tá certo? Mas eu coloquei ela aqui embaixo novamente. Então, agora eu vou falar de variação. Então, a variação da minha energia potencial é igual à carga que multiplica a variação do meu potencial elétrico, certo? Então, reescrevendo isso, é igual a carga vezes o potencial final menos o potencial
inicial, tá? Essa equação aqui é a nossa equação 24.4. Outro item. Vamos lá. Trabalho realizado por um campo. Bem, como nós já vimos, a força é conservativa. Então, se a força ela é conservativa, nós podemos entender que trabalho é igual a menos a variação da nossa energia potencial. Isso nós também vimos lá no capítulo Trabalho e Força Conservativa, tá? Estou só trazendo algumas coisas do passado da gente para cá. Bem, mas a variação da nossa energia potencial é igual a carga vezes a variação do potencial elétrico. Então, nós vamos substituir esse nosso ΔU aqui na nossa equação. Então, ela vai ficar aqui, que trabalho é igual a menos carga vezes a variação do nosso potencial elétrico, certo? Próximo item, conservação da energia. Bem, gente, a partícula ela vai se mover na presença do campo elétrico, somente com a força elétrica, porque não tem outra força. Isso significa dizer, então, que a energia mecânica ela é conservada. Então, vamos lembrar aqui, ó, da energia mecânica. A energia mecânica em dois pontos, que eu chamei inicial e final, são iguais. Quem é a energia mecânica? É a soma da energia potencial mais a energia cinética, no ponto inicial, no ponto final. Trabalhando isso aqui, ou seja, deixando cada definição igual no mesmo lado do termo, né? Ou seja, U para o lado e K para outro, nós chegamos à conclusão que a variação da energia cinética é menos a variação da energia potencial. Como nós já trabalhamos essa fórmula aqui várias vezes, né? ΔU é Q vezes ΔV. Então, nós vamos chegar à conclusão que a variação da energia cinética ela é igual a menos a carga vezes a variação do potencial elétrico, tá? Aqui é a variação escrita de uma outra maneira. Essa daqui é a nossa equação 24.9. Próximo ponto. Trabalho realizado por uma força externa, tá? Bem, se a partícula se move na presença da força elétrica, ela é chamada então de força externa, certo? Isso porque ela é atribuída a um agente externo, tá bom? Podemos levar em conta que qualquer força externa vai realizar trabalho, mas não necessariamente esse trabalho vai ser conservativo. E isso vai nos levar à seguinte estratégia. Nós vamos ter então um trabalho realizado pela força externa, que a gente vai chamar de trabalho tá? Externo, e nós vamos acrescentar esse trabalho então ao lado da equação, tá certo? Lembra da equação que a gente pegou da conservação da energia mecânica? Pois é, nós vamos então acrescentar esse trabalho a esse lado aqui, ó, da nossa equação. Então ele entrou bem aqui, ok? Nós vamos usar de novo aquela nossa definição, né? ΔU é igual a carga vezes a variação do potencial. E aí nós vamos chegar à equação 24.11. A variação da energia cinética é igual a menos variação da energia potencial mais o trabalho realizado pela força externa, ok? Para a situação onde o corpo está parado antes e após o movimento, ou seja, aonde a nossa energia cinética é igual à nossa energia cinética final, nós vamos ter o caso em que a nossa equação 24.11 vai ficar que o trabalho aplicado pela força externa é igual à variação da nossa energia potencial, tá certo? Então, substituindo quem é a nossa energia potencial elétrica, nosso trabalho né, é igual a menos carga vezes a variação do potencial. Assim, o trabalho é igual a menos ΔU, de novo, né, que é igual a menos Q variação de V, e aqui expressando essa variação de uma outra forma. Para a mesma situação acima, nós temos que o trabalho
externo, né? Ou seja, o trabalho realizado pela força externa é o negativo do trabalho realizado pelo campo. Lembrando que para a mesma situação anterior. E aí nós vamos falar agora de energia em eletrovolts. Bem, na física atômica e subatômica, a medida de energia envolve uma potência de base 10 negativa, né? Essa unidade ela é bem conveniente e é chamada de eletrovolts, representada pelo E da carga elementar e o volts da nossa unidade, tá certo? Só lembrando que essa unidade ela não é do sistema internacional, é uma unidade usual, tá bom? Bem, eletrovolts, então, é o trabalho necessário para deslocar uma carga elementar, né? Se a diferença de potencial entre o ponto inicial e o ponto final é 1 volts. De trabalho igual a Q menos Q vezes ΔV, nós temos o quê? Que 1 eletrovolts, aqui eu estou apenas redistribuindo, né? Aqui o eletro, 1 volts. Vou substituir. Qual é o valor da carga elementar? 1,6 ou 1,602 vezes 10 a menos 19 coulomb, né? E aqui nós vamos botar 1 joule por coulomb. Corta. Significa dizer, então, que 1 eletrovolts equivale a 1,602 vezes 10 a menos 19 joule. Bem, o próximo subtítulo do nosso livro fala sobre superfícies equipotenciais e o campo elétrico, tá? Então, vamos só lembrar o que é uma superfície equipotencial, que a gente já falou lá na lei de Gauss, certo? É uma superfície imaginária ou real, onde os pontos vizinhos possuem, no caso agora pra gente, o mesmo potencial elétrico. Deixa eu mostrar isso pra vocês através de uma figura, ó. Tentei fazer aqui, né? Então, aqui, olha, nós temos uma carga positiva e uma negativa. Lembrando que o nosso campo elétrico sai, o nosso campo elétrico chega, né? Devido ao sinal da carga. Aqui nós temos, então, duas superfícies equipotenciais. Ele diz o que lá na definição que nós vimos? Que ele tem o mesmo potencial elétrico. Sabe por que ele vai ter o mesmo potencial elétrico? Porque em qualquer ponto que você pegue nessa superfície aqui, olha, a distância vai ser a mesma, tá certo? Por isso. Então, nós temos aqui, então, um potencial elétrico maior para A do que para B, tá? E depois a gente diz o porquê. Aqui, no mesmo caso, olha, só que a carga negativa tá aqui chegando, né, o nosso campo. Nesse caso aqui, ó, para as mesmas superfícies A e B, o nosso potencial de A, ele é menor do que o potencial de B. A conclusão que a gente chega disso é que o vetor campo elétrico aponta do maior potencial para o menor potencial, tá certo? Ó, aponta do maior potencial para o menor potencial. Aponta do maior potencial para o menor potencial. Essa é a nossa primeira conclusão. Bom, as superfícies equipotenciais são paralelas e perpendiculares à linha de força. Então, de novo, a nossa figura, olha. As superfícies, elas são paralelas entre si e elas serão sempre perpendiculares à linha de força, ok? Bem, de trabalho é igual a força vezes deslocamento, né? Que é uma das definições de trabalho. Trabalhando de forma elementar, né? Nosso D trabalho é igual a força e aqui nosso deslocamento, né? Passa a ser ds. Lá da definição de campo elétrico, nós podemos tirar que a força elétrica é o campo elétrico vezes a carga. Nós vamos fazer o que então? Nós vamos substituir essa força dentro dessa definição, certo? E vai ficar dessa maneira. Como é que a gente vai calcular o nosso trabalho total? Como a gente fazia das outras vezes, lembra? Divide em pequenas tamanhos elementares e no final de tudo, para achar o total, nós vamos utilizar a integral. Então, o nosso trabalho de um ponto inicial até um ponto final, ele vai ser igual a nossa carga, que veio para fora da integral, porque é uma constante, certo? Que vai do início até o fim,
do campo elétrico vezes ds. Aí o que acontece? Nosso trabalho, nós já vimos essa definição, é menos que vezes a variação do nosso potencial elétrico, certo? Nós vamos então eliminar as nossas cargas e chegar à nossa equação 24.18. Potencial elétrico final menos o potencial elétrico inicial é igual a menos a integral de E ds, tá? Aí vamos ver algumas situações. Por exemplo, se o potencial elétrico inicial estiver no ponto I igual a zero, o que vai acontecer? Bem, se o início aqui for zero, então a nossa fórmula é a equação 24.18, vai se resumir a isso, né? Vai ser menos a integral de E ds, ok? Não vai ter o potencial elétrico inicial, a gente vai chamar simplesmente de V. Outra situação, se o campo elétrico for uniforme, o que vai acontecer? E voltamos para cá, tá? Potencial elétrico final menos potencial elétrico inicial é igual a menos E, agora esse aqui vai ser constante, né? Então vai para fora, da integral de ds. Bem, o que vai acontecer? ds vai ser então apenas uma variação do ponto inicial até o ponto final, que eu representei aqui por dx. Então essa fórmula aqui é para o campo elétrico uniforme, tá? É a equação 24.21. Vamos fazer só um lembretezinho agora. Bem, lá no ensino médio, gente, quando nós estudamos, nós vimos, na verdade, essa fórmula aqui. Na verdade, ela equivale a essa anterior, né? A variação do meu potencial elétrico é menos E dx. Então, lá no ensino médio, a gente analisou dessa maneira. O potencial elétrico é igual ao campo elétrico vezes a distância. Ou, quando nós tínhamos em função da nossa constante K0, o potencial elétrico é igual a K0 vezes a carga dividido pela distância. Só lembrando que o nosso potencial agora é escalar, então esse resultado pode dar negativo ou positivo. Não tem mais módulo na carga. E aí, para finalizar, a gente vai falar só de uma pequena conclusão. Imagine que a gente tenha uma pilha, tá? Essa pilha é de 1,5 volts. Então, o que acontece? O meu lado A, o VA, tem maior potencial, o lado positivo. O meu lado B, negativo, né, tem menor potencial. Quando eu digo que ela tem 1,5 volts, a gente vai ter que lembrar daquela expressão DDP, né, que é o nosso potencial também conhecido assim. DDP, diferença de potencial, ou seja, diferença de potencial, VA menos VB, que pode ser representado por VAB, nesse sentido, tá? De A para B, que é A menos B. Enfim, 1,5 volts. Esse 1,5 volts, gente, na verdade, ele é resultado de uma conta matemática. Ele pode ter sido resultado de uma conta de, por exemplo, 4,5 menos 3, aqui vale 4,5, aqui vale 3. Se eu fizer a diferença, 1,5. Ele pode ser resultado de 3 menos 1,5, 3 menos 1,5, 1,5. Não interessa, vai causar uma diferença de potencial, vai causar um movimento, tá certo? E esse movimento, como a gente já viu, sempre vai de um maior potencial para um menor potencial. Mas lembrando que no caso da pilha, a gente vai precisar de um condutor, né? E aí vamos analisar a corrente elétrica. E isso tudo aqui faz parte do nosso próximo capítulo.